A partir de agora, as pessoas voam, realizam suas atividades, constroem as suas casas, fazem seus negócios e coisas no alto. E as pessoas que apenas caminham ou correm agora são lidas e tidas como deficientes. Bom, apesar deste ser aí um exemplo muito fictício, é exatamente assim que a nossa sociedade opera. É assim que se pensa na sociedade. Existem as pessoas normais, aquelas que atendem à expectativa do que é uma normalidade, e as pessoas que não são normais e por isso são menos pessoas. Infelizmente, essa é uma realidade que nós precisamos combater. Por quê? Porque quando nós falamos de gente, quando nós falamos de pessoas, estamos necessariamente falando de diversidade. Nós temos, sim, as pessoas lidas como deficientes, nós temos as pessoas lidas como anormais, nós temos, sim, as pessoas lidas como menos humanas, como é o caso das pessoas pretas e indígenas, nós temos o caso das pessoas LGBTQIAPN+, nós temos o caso das pessoas neurodivergentes ou que possuem aí deficiências físicas e intelectuais. Bom, nós temos hoje algumas leis e políticas públicas que visam, de algum modo, incluir essas pessoas e nós podemos acompanhar este processo, sobretudo na escola, por conta da educação especial, da educação inclusiva e também da Lei 10.639. Mas qual é o problema dessas questões? É que tem se lançado sobre a escola a responsabilidade de incluir estas pessoas. Tem se voltado todas essas políticas públicas como se a escola fosse tornar o mundo mais inclusivo, quando, na verdade, nós precisamos romper com este pensamento de normalização. Aqui eu deixarei um artigo para que quem tiver interesse possa ler sobre este tema, que é A Produção de Noção de Normalidade e Seus Sentidos Históricos, um artigo escrito por Camila Botelho e Camila Lockman, que é de onde eu trago aqui algumas reflexões. A educação inclusiva, a educação especial, a educação à diversidade é importante? Muito importante. Contudo, nós precisamos pensar a partir de que perspectiva essas educações e essas políticas públicas partem. É sempre no sentido de, claro, incluir essas pessoas, fazer com que elas se sintam pertencentes, mas ao mesmo tempo que elas funcionem, pensem e atendam a expectativas que vêm de uma normalidade. Nunca é num sentido verdadeiro de respeitar a expressão daquela pessoa dentro da sua diversidade e da sua especificidade. Então, é como se nós ficássemos ali, olha, num círculo vicioso, numa política pública que, de certa forma, é efetiva, mas que não trará aí rompimento com esta sociedade normalizadora. Eu sei que este é um assunto muito caro para as pessoas, mas também é um assunto muitíssimo caro para a educação, porque lança-se sobre os educadores a responsabilidade de transformar o mundo, quando, na verdade, se trata de uma questão de Estado. E a gente precisa se lembrar de que a escola é um tentáculo, é um braço do Estado. A escola não é o Estado, a escola não é a sociedade, e a escola não dará conta de resolver os problemas da sociedade, até porque nós estamos falando de saúde, políticas sociais, nós estamos falando de arquitetura, de engenharia, nós estamos falando de ciência, nós estamos falando da vida no seu sentido mais amplo, nós estamos falando em tornar a sociedade realmente diversa, respeitando e vivendo toda essa diversidade, sem necessariamente ter que atender a uma expectativa normalizadora. Quando a gente vai pensar esse processo de inclusão, eu estou incluindo o que aonde? E este é o problema. Quando nós pensamos em inclusão, é incluir aquela pessoa, é trazer aquela pessoa para um meio, para um lugar que é normalizador. Entendem? Essa dicotomia, que na verdade não chega nem a ser uma dicotomia, mas é um processo de arrasta-se esta pessoa e a gente de alguma forma compreende que ela possui ali as suas limitações, mas a gente está aqui incluindo. A gente precisa refletir muito sobre essas questões. Primeiro, quando a gente fala das limitações do outro. Primeiro, quando a gente fala em trazer o outro para um determinado lugar, quando na verdade todo o lugar é aquela pessoa. Na verdade, quando todo o fazer, a existência daquela pessoa é o que ela é o que a torna gente. Eu sei que, mais uma vez, este é um assunto muito caro, mas a gente precisa pensar no sentido muito mais macro. A gente precisa pensar em políticas públicas no sentido muito mais amplo, em leis que se efetivem no sentido de pensar e conceber a humanidade como diversa, e não a partir de padrões. Não a partir do fato de que essa pessoa produz, essa pessoa não produz, essa pessoa corresponde a um padrão imposto de gente, essa daqui não, essa pessoa é mais humanizada, essa pessoa é menos humanizada, essa pessoa tem a pele escura demais para estar aqui, essa pessoa ela tem uma orientação sexual que não corresponde com aquilo que é normal. A gente precisa começar a pensar
e a conceber uma sociedade muito mais ampla, muito mais expansiva e que de fato seja feita e pensada para as pessoas no seu sentido mais fidedigno. Que a gente pense uma sociedade para a gente e de gente para gente. Abandonando alguns padrões. É claro, este é um processo longo e talvez a gente não veja aí mudanças realmente efetivas. Não enquanto esta sociedade operar, funcionar dentro dessa lógica normalizadora e excludente. Mas eu trago aqui essas reflexões para que a gente comece a pensar o seguinte: a educação inclusiva, a educação à diversidade, as leis que garantem o aprendizado para pessoas pretas a partir da sua cultura e dos seus saberes, e não apenas através do processo de escravização, de que pessoas podem expressar os seus desejos e a sua sexualidade de acordo com a sua própria natureza, de acordo com si mesmas, sem serem julgadas, sem serem excluídas, sem serem mortas, que não seja apenas a escola, este gueto onde as pessoas podem ser as pessoas, que seja um mundo, este lugar onde as pessoas possam existir, se expressar tal como são. Não lancemos essa responsabilidade e a solução destas questões apenas para a escola, porque a escola já possui os seus próprios problemas. Nós precisamos cobrar do Estado e repensar um Estado que, de fato, conceba a humanidade tal qual ela é, tal como ela é, diversa, plural.